Querido irmão e querida irmã, antes de mergulharmos em oração, eu quero que você abra seu coração para uma verdade poderosa. Muitas vezes, as lutas que enfrentamos parecem ser sinais de abandono, momentos em que pensamos que Deus se calou ou se esqueceu de nós. Mas a Bíblia nos mostra repetidamente que não é assim. A presença de Deus não se revela apenas nos momentos de alegria, mas também e principalmente nos vales mais escuros. O salmista declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Veja que o texto não diz se passarmos pelo vale, mas ainda que, mostrando que todos em algum momento caminharão por situações difíceis. No entanto, a promessa que nos sustenta é esta: não caminhamos sozinhos. Quando olhamos para as histórias bíblicas, percebemos um padrão. José foi traído e jogado em uma cisterna antes de governar o Egito. Moisés enfrentou anos no deserto antes de liderar o povo de Israel. Daniel foi lançado na cova dos leões antes de ver a glória de Deus manifestada. E Jesus, o nosso Salvador, suportou a cruz antes da ressurreição. Em cada exemplo, Deus transformou sofrimento em vitória, dor em testemunho, derrota em triunfo. Talvez você esteja enfrentando um tempo de perdas, de doenças, de portas fechadas ou até de silêncio espiritual. Pode ser que você tenha orado e não tenha visto respostas imediatas. Mas saiba, o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes é justamente nesse silêncio que Ele está trabalhando de forma mais profunda. O profeta Isaías nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Isaías 55:8. Isso significa que enquanto vemos apenas um pedaço da história, Deus já enxerga o quadro completo. Ele conhece cada detalhe da sua caminhada e sabe exatamente o que está preparando para o seu futuro. É nos vales que aprendemos a confiar. É no fogo que a fé é purificada. É na fraqueza que descobrimos a força de Deus. Paulo escreveu: porque quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. A dor não é um desperdício. O sofrimento não é em vão. Cada lágrima, cada luta, cada oração feita no meio da angústia é usada por Deus para moldar o seu caráter e aproximar você dele. Por isso, não desanime. Se hoje você sente que está no vale, lembre-se, este não é o fim da sua história. O mesmo Deus que esteve com José na prisão, com Daniel na cova, com os discípulos no barco em meio à tempestade, é o mesmo que está com você agora. E Ele promete: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Então, prepare o seu coração, porque o Deus que transforma derrotas em vitórias está prestes a agir em sua vida. Pai amado, hoje nos colocamos diante da Tua presença com corações abertos, reconhecendo que só em Ti encontramos descanso verdadeiro. Senhor, muitas vezes sentimos o peso da vida, enfrentamos lutas internas e externas e nos perguntamos quando virá a resposta. Mas hoje declaramos que confiamos em Ti, ainda que não compreendamos todos os caminhos. Tu és o Deus que abre mares, que derruba muralhas, que fecha a boca dos leões e que sustenta os Teus filhos mesmo nas noites mais escuras. Assim como Davi encontrou força em Ti diante de Golias, nós também queremos enfrentar os nossos gigantes com fé e confiança. Senhor, olha para cada pessoa que agora se une a esta oração. Tu conheces os medos, as lágrimas escondidas, as batalhas silenciosas que ninguém mais vê. Tu sabes das dores físicas, das crises familiares, dos problemas financeiros e da ansiedade que tenta dominar muitos corações. Eu te peço, Espírito Santo, visita cada vida neste momento. Tua palavra nos garante: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125:1.
Dá-nos firmeza para permanecer mesmo quando tudo ao redor balança. Ensina-nos a confiar não nas circunstâncias, mas no teu caráter fiel. Pai, traz cura para os enfermos, restauração para os casamentos, libertação para os oprimidos e esperança para os cansados. Assim como Jesus estendeu a mão para Pedro no mar revolto, estende agora a tua mão para aqueles que sentem que estão afundando. Que cada coração encontre consolo na promessa de Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Senhor, aumenta a nossa fé. Não queremos apenas pedir bênçãos, mas aprender a descansar no teu tempo perfeito. Dá-nos paciência para esperar, coragem para lutar e paz para atravessar cada desafio. Pedimos que o teu Espírito Santo nos guie, que a tua voz seja clara em meio ao barulho do mundo, que possamos sentir a tua presença mesmo em meio às dores e confiar que nada acontece sem o teu controle. Em nome de Jesus, oramos e cremos. Senhor Todo-Poderoso, neste momento queremos mais uma vez clamar pela tua presença. A nossa alma tem sede de ti, porque sem ti nada somos. Nós reconhecemos que tu és a fonte da vida, o abrigo seguro em meio à tempestade e a rocha firme que sustenta os nossos pés. Pai, muitos que escutam esta oração estão enfrentando noites longas de solidão e dúvidas. Outros, Senhor, carregam fardos pesados de enfermidade, lutas familiares ou preocupações financeiras. Mas nós sabemos que diante do teu trono há graça suficiente para cada necessidade. Tua palavra declara em Filipenses 4:6-7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Senhor, derrama agora essa paz sobrenatural sobre cada coração. Acalma as tempestades internas, silencia a voz da ansiedade, remove o peso da culpa e renova as forças dos cansados. Assim como restauraste a sorte de Jó, restaura também a vida de quem clama neste momento. Assim como curaste o cego Bartimeu, abre os olhos espirituais daqueles que precisam enxergar o teu agir. Assim como ressuscitaste Lázaro, traz de volta à vida sonhos que pareciam enterrados. Nós declaramos que tu és fiel, mesmo quando somos infiéis. Tu és constante, mesmo quando vacilamos. Tu és luz, mesmo quando caminhamos na escuridão. Ensina-nos a esperar em ti, a perseverar em oração e a confiar de todo o coração. Que possamos viver a verdade de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E que ao final desta oração, cada vida seja fortalecida pela certeza de que não está sozinha, porque o Senhor é Emanuel, Deus conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, se esta oração falou ao seu coração, eu quero te pedir algo muito especial. Curta este vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Cada curtida e cada comentário ajudam para que esta mensagem alcance mais vidas. E quando você se inscreve, você não apenas recebe novas orações e mensagens de fé, mas também se torna parte de uma comunidade que ora junto, que cresce junto e que fortalece uns aos outros. Então clique agora em inscrever-se, ative o sininho e compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.